Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de Noite na Taverna. O Álvares de Azevedo ele era bastante admirado, até hoje continua sendo, porque ele era muito jovem. Ele morreu antes de completar 21 anos de tuberculose e ele tinha ali, traz aqui no seu texto, todas essas características do romantismo, numa aura assim, bastante europeia. É impressionante a carga que ele conseguiu transportar para o seu texto, de um ar mórbido, de um amor muito intenso, de amores muito intensos e de vícios humanos, assim, sobre o sexo, sobre o álcool, sobre as aventuras, sobre as inconsequências, todos retratados através de várias histórias de vários personagens que se encontram nessa taverna. Esses jovens, né, alguns nem tão jovens assim, alguns já mais velhos, mas todos eles estão ali ébrios, ali entre eles há mulheres adormecidas, alguns já beberam tanto que já dormiram. E eis que eles começam ali um debate filosófico sobre a vida, começam ali meio que a apostar quem já viveu ou não a intensidade das coisas, ou passaram por experiências decisivas. Isso tudo no primeiro capítulo, tá? E aí um deles se coloca à prova, que é de nome Solfieri, e ele vai contar numa determinada cidade da Europa, ele viu perambulando pelas ruas noturnas ali uma mulher muito misteriosa, ele seguiu essa mulher, até que ela chegou num local, tinha um campo com relva, e ela se ajoelhou e ele adormeceu. E aí, numa outra ocasião, ele vem saber que aquela mulher estava morta, estava ali, meio que na... Na verdade, o que a gente percebe é que o corpo dela estava ali na igreja, no caixão, e ele entra na igreja, e eu não sei se foi só o meu entendimento, ou se foi exatamente isso mesmo, mas ao que dá a entender, ele faz sexo com essa mulher morta. E durante o ato sexual, ela volta à vida. Tem um príncipe que beija a Branca de Neve, ela volta à vida, e aqui é um negócio, né? E aí ele leva essa mulher muito bonita lá pro seu apartamento, ele tenta até esconder dos outros rapazes com quem ele dividia esse quarto, essa casa. Só que 2 dias depois ela vem novamente a falecer, e aí ele cava lá a sua sepultura embaixo da sua cama. E aí depois que ele relata isso, vem o seu colega Bertrand contar aqui de 3 amores assim, muito estranhos também. E me chamou muita atenção que no primeiro ele tinha um caso com uma mulher casada, num momento decisivo que ela pretende viver com ele, né? Ela o conduz ali até o escuro para provar que ela iria com ele sim. E ele vai ali tateando e de repente ele se depara com a cabeça de um homem morto. E aí quando ele traz ali a vela, a lamparina, ele vê que era o marido dela degolado. E sobre o corpo dele, o corpo da criança que ela tinha matado também. Então assim, não são só eles que são meio estranhos, as pessoas com quem ele se envolvem também. E aí ele encontra ali um navio, pretende ali se aventurar pelo mar e tal. Ele vai se envolver dessa vez com a mulher do capitão. Ele gosta, né? Esse Bertrand gosta de se envolver com mulheres comprometidas. E acontece que esse navio vem a naufragar depois de um embate com piratas, e aí ele, sobrevivendo ali numa pequena embarcação, ele, o capitão, a mulher do capitão e mais outras 2 pessoas, nós temos aqui a narrativa de episódios terríveis de antropofagia. Esse episódio vai dando continuidade até o ponto em que só restam nesse navio ele, o capitão e a esposa. E aí eles meio que tentam ali a sorte para saber, né, quem é o último que vai sobrar. Há ali uma luta, um embate dele com o capitão. Não adianta e acaba sobrando ele mesmo e a mulher, até o ponto em que nós temos novamente uma outra cena de sexo. Eles estão ali beirando a fome, depois de alguns dias eles sabem que vão morrer e aí eles vão fazer, né, isso antes de morrer. E essa mulher morre no ato sexual, diferente da outra que enviveceu durante o ato. Até o ponto que ele é o último sobrevivente e ele é resgatado por um navio inglês. Aí depois dele nós temos o nosso colega Genaro, que entra ali na conversa e vai relatar o caso de uma família. Na verdade ele era empregado de um senhor que era viúvo e casou novamente com uma mulher jovem e tinha uma filha jovem. E ele vem a se envolver com a filha desse senhor,
Só que ao mesmo tempo que ele se envolve com ela, ele também nutre uma paixão muito intensa pela mulher do homem. Gente, devido uma recusa, devido uma gravidez, que essa moça vem adquirir a filha do senhor, ela vem a falecer e o senhor vem a descobrir, né, que a culpa era do empregado dele. E aí ele tenta matá-lo, né, jogá-lo de um penhasco ali para o mar, nos rochedos, só que ele sobrevive. E quando ele volta até a casa desse patrão, quando ele chega lá, ainda para pedir desculpas porque ele está sofrendo remorso pela morte da filha, quando ele chega lá ele encontra o senhor e a sua amada, a esposa dele, mortos, envenenados. E aí vem esse amigo Claudius Hermann contar um caso muito curioso de um sequestro que ele fez de uma moça a quem ele era muito devoto, muito apaixonado. E ele tenta persuadi-la a casar-se com ele, assim, de boa vontade, que ele demonstra ali, rola ali meio com a negociação dele com ela, e ela cede, sabe? Não, a gente não sabe se por medo ou se porque a proposta também é muito interessante, porque ele se diz assim, na época ele era um rapaz muito bonito e tinha muito dinheiro. A gente fica assim meio na dúvida, mas a gente tem quase certeza de que ela cede, principalmente por medo. E aí nós temos mais um desenlace trágico, porque o antigo namorado dessa senhora aparece para buscá-la, reclamá-la, só que como ele não pode tê-la porque ela aceitou, então ele assassina a pessoa de quem ele se dizia amar. Então aqui nós temos pessoas que amam intensamente, pessoas que são capazes de morrer por amor, pessoas que são capazes de matar por amor e pessoas que são capazes de matar o próprio amor. E aí antes que todos eles sucumbam ao coma alcoólico, Johann ainda vai relatar o caso em que ele meteu-se ali numa briga, num confronto com um rapaz muito delicado, muito novo, por conta de jogo de bilhar, e eles vão a um duelo de tiro, uma coisa assim meio faroeste. Antes deles realizarem o tiro decisivo, esse rapaz muito novo de nome Arthur, ele faz um pedido, que se ele for o que vai morrer, ele recolhe ali dos bolsos dele uns bilhetes que ele tem para a mãe e para a amada. E realmente ele vem a morrer, o Johann resgata lá os bilhetes, e dentre esses bilhetes tem uma "Me espere na casa tal, na rua tal, sua querida G". Então o Johann ainda se percebe assim premiado. Nossa, eu matei o cara e ainda vou pegar a garota dele. E ele vai. Eu precisei chegar nesse último ponto para entender claramente a lascívia que todas essas pessoas têm, assim, um certo machismo, uma certa prepotência que os homens têm sobre as mulheres. Porque ele vai lá, pega a mulher, faz o que ele quiser, isso no escuro, sem nem vê-la. E quando ele sai do prédio, tem um rapaz querendo revidar. E aí acontece uma nova luta, na qual ele sobrevive mais uma vez, mas quando ele vai verificar quem é esse rapaz que está atacando, ele percebe que era seu irmão. E aí ele se toca do seguinte, de que a pessoa que estava lá no apartamento, de quem ele dominou, inclusive sexualmente, era sua própria irmã. As histórias são bem obscuras, mas ao mesmo tempo são bem trágicas. Elas trazem, em alguns momentos, um quê sobrenatural, só que na maioria deles é sobre as inconsequências do ser humano mesmo. E aí no último conto, em que todos eles ali adormeceram, entra uma mulher ali no estabelecimento, toda vestida de negro, em busca de um determinado rapaz chamado Arnold, que é mencionado lá no primeiro. Esse ponto eu fiquei assim meio em êxtase, porque eu não sei se eu entendi se o Arnold é um desses outros personagens citados nessas outras histórias, como que eles não o reconheceram. Mas essa senhora, de nome Georgia, eu não posso dizer mais nada. Nesse momento da história, o livro traz esse quê de espanto. E aí você fica com muitas questões e ao mesmo tempo percebe, né, que houve ali o encerramento de um ciclo. Fica esse mistério. Além dessa linguagem muito poética, dessa linguagem muito erudita, dessas histórias assim brasileiras e europeias ao mesmo tempo, é um livro que eu acho que a cada leitura que se faz, ele vai trazer uma impressão diferente. E então, resgatando outro clássico brasileiro, eu vou deixar aqui embaixo para você assistir A Escravizaura, do Bernardo Guimarães. E se você não assistiu ainda o vídeo de ontem, que foi um vídeo com o Eduardo sobre aquele livrinho Contos de Horror, e no qual a gente expôs um pouco mais sobre a pata do macaco, eu vou deixar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos, e até o próximo vídeo.